Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Corações de todos nós encarnados, assim como os desencarnados. E que possamos na noite de hoje, ao sair desta casa, sairmos muito mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. E a gente sente uma alegria grande de chegar até esta casa pela primeira vez, mais uma casa que a gente conhece aqui na ilha. E a cada casa que a gente vai, a gente faz novos amigos, conhece pessoas novas, vai adquirindo novos conhecimentos, porque através do convívio entre as pessoas, entre nós, que nós aprendemos, que nós evoluímos, ou seja, vivemos constantemente em sociedade. E o tema da noite é exatamente esse: falar de uma das leis morais, de uma das leis divinas, que é a lei de sociedade. Existem várias leis dentro das leis morais, que compõem as leis morais. Tem a lei do trabalho, a lei de reprodução, de liberdade, de igualdade, de adoração, lei de justiça, de amor e caridade. Me desculpe se eu esqueci alguma, não vou esquecer dessa que eu vou falar agora, que é a lei de sociedade. E por que Deus criou essas leis? Deus criou essas leis para a harmonia do universo e para a nossa felicidade. Porém, as leis divinas, elas não estão escritas no papel, não estão escritas num livro. Elas estão escritas na nossa consciência. Ou seja, já nascemos com o conhecimento dessas leis, porém estão lá adormecidas. E muitas vezes nós sofremos porque nós infringimos as leis divinas. Da mesma forma, quando nós infringimos uma lei humana, nós também passamos por um certo sofrimento, por uma certa agonia. Quando nós infringimos uma lei de trânsito, nós somos multados, passamos por algumas dificuldades em função dessa violação da lei. E nas leis divinas é da mesma forma. Então, toda vez que nós sofremos, é o sinal de que nós infringimos a lei divina em algum ponto. Uma das passagens de Jesus nos conta que Simão Pedro, em reunião na sua casa, com pessoas que passavam por aquela região, então paravam todos na casa de Pedro, chamada a Casa do Caminho. Mas aquela casa, às vezes, ela era meio perturbada. Tinha muito barulho, assim como existe na nossa casa. Conflito, às vezes, entre os integrantes da casa. Conflito, inclusive, entre as pessoas que vinham ali buscar auxílio na casa de Pedro. Porque Pedro auxiliava as pessoas. E Tiago, um dos seguidores também de Jesus, ele era um vigoroso cumpridor do Antigo Testamento. Então ele não concordava muito com aquele barulho, com a forma como Pedro conduzia as reuniões. E ele chegou para Pedro e disse o seguinte: Pedro, eu vou-me embora. Não quero mais conviver nesta casa. E assim Tiago fez. Foi morar distante, uma casinha
sozinho. E durante um tempo, Tiago começou ali a se sentir só. E começou a sentir a falta de Jesus. E eis que de repente atravessa um homem em frente à sua casa, trazendo um grande rastro de luz. E Tiago percebeu que aquele homem que passava era Jesus. Então ele gritou: mestre, mestre, eu estou aqui, preciso conversar contigo. E Jesus continuou a caminhada dele sem voltar a Tiago. E Tiago ainda continuou, correu atrás. Aí sim Jesus parou. E Tiago disse: Senhor, por que não parastes no momento em que eu estou tanto precisando da tua palavra, da tua ajuda? E Jesus lhe falou, abraçou Tiago e disse: Tiago, estás salvo de lutas e tentações, porém vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e de lágrimas no amparo aos nossos irmãos necessitados. Dito isso, Jesus prosseguiu viagem. E Tiago então reuniu os seus pertences e retornou à casa de Pedro para continuar naquela caminhada de Pedro. E o que Jesus estava mostrando nessa passagem? Que nós não podemos viver sozinhos. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós não progredimos vivendo sozinhos. Então a lei de sociedade, ela é uma imposição divina. Deus nos impôs viver em sociedade. Muito embora a gente consiga perceber que viver em sociedade muitas vezes é difícil. E é difícil por quê? Porque eu penso de uma forma, você pensa de outra, o outro pensa de outra forma. E às vezes, o pensar de outra forma traz discussões, traz discórdias, mas nós precisamos viver neste meio, porque é através da convivência com as criaturas que nós vamos conseguir progredir, porque nós não conseguimos exercitar as lições de Jesus se nós ficarmos no isolamento, se nós abandonarmos tudo e formos viver pura e simplesmente dentro de uma mata ou em cima de um morro. Porque que graça teria? Chegaria um momento que nós entraríamos em tédio, da mesma forma como Tiago entrou. Sentiríamos falta de alguém, como Tiago sentiu. Então, por mais que as nossas dificuldades de convivência sejam grandes, e quando nós falamos de dificuldade de convivência, nos vem à mente o nosso lar, a nossa casa, que ali é um reduto de muitas contrariedades. Então a lei de Deus, ela é escrita na nossa consciência, conforme afirmam os Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos. E ela foi feita para a nossa felicidade, como dissemos. O que nos leva a concluir que a felicidade é um estado de consciência. Então, se as leis divinas estão na nossa consciência e elas nos levam à felicidade, então a felicidade é um estado de consciência.
Então, nós somos tão felizes conforme nós temos entendimento das coisas, conforme nós sabemos lidar com as coisas. Então, nós não sabemos tudo. Não existe criatura na face da terra que tenha conhecimento de tudo. Então, nós não devemos menosprezar aqueles que sabem menos do que nós. Porque acima de nós tem pessoas que sabem muito mais do que nós. Nós não devemos menosprezar as profissões mais modestas, como muitas vezes nós menosprezamos alguns trabalhadores, algumas profissões. Se estamos passando na rua e na nossa frente está o caminhão do lixo, que às vezes solta um cheiro muito ruim, nós dizemos assim muitas vezes: lá vamos fedidos. Muitas vezes nós falamos isso. Se não falamos, pensamos. Só que nós nos esquecemos que essas criaturas trabalham para nos auxiliar, trabalham para deixar a nossa cidade limpa. E tantas outras profissões que muitas vezes nós menosprezamos. Então Deus fez o homem para viver em sociedade, razão pela qual lhe deu a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Porque se Deus não nos desse a fala, nós não precisaríamos viver em sociedade. Então Ele nos deu todas as faculdades com esse fim, para que a gente possa viver em sociedade e ajudar o outro irmão. Porém, nós não devemos nos esquecer do seguinte, que o aperfeiçoamento, o aprimoramento espiritual, ele é individual. Eu não dependo da Rosana para evoluir, ela não depende de mim, o outro não depende. Não, nós não dependemos um do outro para evoluir. Muito embora nós tenhamos que viver em sociedade para evoluir. Por que nós dissemos que nós não dependemos um do outro? Porque quando alguém me ofende, vai depender de mim aceitar essa ofensa ou não. Então muitas vezes eu aprendo de acordo com as atitudes dos outros, de acordo com a minha reação. Então, eu vou evoluir da forma como eu começar a tratar as pessoas. Mas para isso nós somos obrigados a viver em sociedade. E Jesus, ele veio nos ensinar isso. Aqui falou, de uma certa forma, na lei do trabalho. Tocou na lei do trabalho, na abertura dos trabalhos aqui da noite. Então Jesus, ele veio nos ensinar, através dos seus exemplos, como nós devemos agir para viver bem em sociedade. Se nós estamos numa aeronave, se nós vamos viajar numa nave, ali vão ter várias criaturas dentro daquela nave, dentro daquela aeronave, vamos dizer assim. Mas uns, daqui a pouco, vão fazer comentários daqui, outros vão fazer comentários de lá, e nós vamos começar a nos perturbar. Nós vamos fazer o quê? Vamos abrir a porta do avião e se jogar? Não. Nós temos que achar formas de conviver. Então a Terra é como se fosse uma grande aeronave. Nós temos que achar formas de maneiras de aprender a conviver com as diferenças. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas a outras se completam para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso,
é que precisamos uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Palavras de Kardec. E Santo Agostinho, ele também nos passa um roteiro de como nós devemos, como nós podemos viver em sociedade. Primeiramente, conhecendo a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é nos questionarmos. E ele passa lá um roteiro, ele diz, toda noite, quando ele ia dormir, na época ele fala, né, quando ele estava, a mensagem que ele nos passou, e eu fazia uma revista de todos os meus atos durante o dia, para saber o que eu fiz de errado, o que eu não fiz, se eu cometi alguma injustiça ou não cometi. Então ele deu um roteiro, que é uma forma de nós nos conhecermos. E se nós conseguimos nos conhecer um pouco mais, nós temos condições de viver em sociedade. Agora, existem também duas outras formas de a gente se autoconhecer, que é através da dor e de convívio com o semelhante. Como é que nós nos relacionamos com o semelhante? A convivência é a escolha bendita, pois na convivência com o semelhante eu posso analisar a mim mesmo através das minhas reações às ações dos outros. O outro fez algo de errado, ou o outro fez algo contra mim. Qual vai ser a minha reação diante da ação do outro? O outro, ele pode fazer o que quiser da vida dele, mas eu tenho que fazer o correto. Da mesma forma, cada um de vocês vão analisar. Os outros podem fazer o que quiser da vida deles, mas cada um tem que fazer o correto para si e para os outros também. Então, como é que é a nossa convivência em sociedade? Como nós somos quando estamos sozinhos? Como somos quando estamos em casa? Como somos quando estamos no trabalho? Como somos quando estamos no trânsito? Que é um grande desafio nosso, né? Viver no trânsito. Como agimos com os estranhos? Agimos com os estranhos da mesma forma como agimos com os nossos da família? Ou podemos perguntar, agimos com os nossos da família como nós agimos com os estranhos? Porque muitas vezes, na família, nós temos posturas bem diferentes de convivência. Quando estamos fora da nossa casa, ou quando estamos no trabalho, ou quando estamos no trânsito. Tratamos muitas vezes os estranhos muito melhores do que os nossos da família. E a primeira sociedade que a criatura convive é dentro da família. É dentro da família que ela adquire as primeiras experiências para o convívio em sociedade, lá fora. E se dentro de uma família não se consegue um convívio salutar, um convívio de compreensão, de paciência, é muito difícil a gente conseguir esse convívio lá fora. Saiu um censo, os dados do censo, que a nossa população, a população de Florianópolis, parece que chegou a 500 mil habitantes, bastante, né? Há pouco tempo era em torno de 300 mil, quase que dobrou. E a população brasileira, em mais de 200 milhões. E no mundo, mais de 8 bilhões de habitantes. Então vejamos, se nós, dentro de 4 paredes, ou entre 4 paredes, no convívio entre 4 pessoas, considerando pai, mãe e 2 filhos,
Se nós ali dentro, entre quatro paredes, não conseguimos nos entender, não conseguimos resolver problemas entre nós, como querer resolver problemas lá fora, de 200 mil habitantes, de 500 mil habitantes, ou de 200 milhões de habitantes, ou de 8 bilhões de habitantes? Então é na família que nós devemos iniciar o convívio em sociedade, porque é dali que nós vamos levar lá para fora. A vida não age em nada. A vida reage de forma como agimos. A vida nos devolve aquilo que damos. A vida nos devolve aquilo que damos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar amor para alguém se nós não temos amor. E o que a vida vai nos devolver? Desamor. Ninguém tira a laranja de uma bananeira. Então a vida sempre reage da forma como nós agimos. E o progresso espiritual do homem, como já dissemos, ele é individual. Ou seja, eu não dependo do outro para progredir. Porém, para progredir, eu preciso viver em sociedade, preciso do convívio com as criaturas. Como é que eu vou exercitar a minha paciência se eu não tiver alguém para me perturbar? Não que a gente fique rezando para alguém nos perturbar, mas isso acontece. Da mesma forma como nós perturbamos os outros. Porque nós também perturbamos os outros, não é só os outros que nos perturbam. Basta a gente perguntar, basta a gente deixar livre para alguém chegar lá na nossa casa e perguntar: o Valzério perturba vocês? Eles vão dizer bastante. Então, e os nossos inimigos, eles vão dizer muito mais ainda, né? Então, quando a gente quiser saber quem verdadeiramente nós somos, nós vamos escondidinho perguntar para os nossos familiares, ou se não, nós vamos mandar perguntar para os nossos inimigos, os nossos desafetos, porque esses não vão ter nenhum problema de dizer quem nós somos. Eles não vão ter problema de dizer, não vão ter vergonha, muito pelo contrário. Eles vão dizer verdadeiramente quem nós somos. E aí o que acontece quando alguém fala quem nós somos verdadeiramente? Nós ficamos com raiva. Quando na verdade nós deveríamos pensar, analisar e muitas vezes agradecer. Porque aquele está vendo o que nós não estamos vendo. Se nós pegarmos aqui um quadro, e nós não temos um quadro, se nós formos relacionar as nossas virtudes e os nossos defeitos, eu vou encher as minhas virtudes ali, uma beleza, né? Meus defeitos quase não vai ter nada. Mas se eu for relacionar os defeitos do outro, eu não vou encontrar muita virtude nele, não. Eu vou encontrar bastante defeito. É isso que acontece em nós. Na convivência, muitas vezes tentamos algo impossível, mudar o comportamento do outro sem antes mudar o nosso. Esse é o grande defeito nosso. Nós queremos mudar o outro, mas nós não mudamos. Isso me faz lembrar uma história de Gandhi, que uma mãe levou o seu filho, que é assim, que ele tinha ele consumia muito exagerado açúcar. Como todo mundo dizia que Gandhi tinha uma solução, essa mãe levou o menino até Gandhi e disse para o Gandhi: Gandhi, diga para o meu filho, ele come muito açúcar. Tem um conselho para ele.
Ela se virou para o menino e para a mãe e disse o seguinte: volte daqui a 30 dias. E ficou daqui a 30. Volte daqui a 30 dias. Passados os 30 dias, a mãe trouxe o filho para receber a orientação de Gandhi. E Gandhi disse para o menino: pare de comer açúcar. Pode ir embora. E a mãe se espantou: mas por quê? O senhor levou 30 dias para dizer para ele parar de comer açúcar. Você poderia ter dito há 30 dias atrás? Não, porque há 30 dias atrás eu comia açúcar. Eu parei de comer açúcar. Então é assim. Paro, peço para o outro parar de comer açúcar, mas eu não como açúcar. Paro para o outro parar de fumar, mas eu continuo a fumar, continuo a beber. Então é assim. Então nós primeiro temos que nos transformar. E a transformação do outro vem através do nosso exemplo. Porque ninguém muda ninguém. A pessoa é que se muda, é ela que toma a decisão de querer mudar. Essa é uma boa regra de convivência. Nós não precisamos mudar ninguém, mas devemos mudar a nós mesmos. Devemos transformar a nós mesmos. Quantas coisas nós dissemos para os nossos filhos não fazerem e que nós fazemos? Muitas vezes ceder é ganhar. Quando cada um cede um pouco, o coletivo ganha. Então às vezes a gente tem que ceder um pouco. E na vida de casado, quem é casado sabe muito bem disso. Tem que ceder um pouquinho. Porque senão não há não existe um clima de convivência. Na vida em sociedade precisamos desenvolver 3 características: a compreensão, a sensibilidade e o sentimento. A compreensão para que a gente possa se colocar no lugar do outro, o que é muito difícil, né? É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Então nós temos que desenvolver esse senso de compreensão. A sensibilidade, fazer ou dizer sem ofender o outro. Ser verdadeiro não é razão para que sejamos ofensivos e agressivos. Então, tem pessoas que por mais que elas tenham razão nas coisas que dizem, mas elas ofendem na forma de falar. Então, ser verdadeiro não é sinal de que você tem que ser um ofensor. E desenvolver o sentimento. Desenvolver o sentimento de aproximação sem mágoa, ao invés de afastar o próximo de si. É a questão do perdão. Então, para que a gente possa viver em sociedade, se nós desenvolvermos essas características de compreender o outro, de sentir, nutrir sentimentos pelas pessoas e sermos sensíveis, sermos calmos, brancos, nós com certeza viveremos bem em sociedade. Para finalizar, conviver em sociedade sem desenvolver a compreensão, a sensibilidade e o sentimento é o mesmo que viver isoladamente, porque dificulta o nosso progresso espiritual e, consequentemente, dificulta e atrasa a nossa felicidade. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que possamos levar para os nossos lares esta paz, esta harmonia que se faz presente nesse instante, nesta casa, e que possamos levar para os nossos entes queridos e principalmente para todos aqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado e boa noite a todos, e mais uma vez obrigado.